falar numa série que está passando no canal do Netflix, uma série chamada Desejos Sombrios. Na verdade, é uma série mexicana, em língua espanhola, Oscuro Desceu. Essa série, ela tem a direção de Letícia Lopes Marigali e o elenco Maite Perrone, Alessandro Spades e Jorge Poça. A Maite Perrone é uma ex-RBD, uma ex-rebelde daquela novelinha mexicana chamada Rebelde. Para quem não se lembra, essa é a atriz agora, que também é cantora e que agora está estreando aí essa série. Essa série, ela traz uma temática muito forte, que atrai muitas pessoas, que é a temática do erotismo. Ela traz a temática do erotismo, parece inclusive tem algumas coisas a ver com, por exemplo, filmes como Os 50 Tons de Cinza, o 365 Dias, é nessa mesma linha do erotismo, né? Mas não fica aí a história. Na verdade, a série ela conta a história de uma mulher chamada Alma, que ela é casada com um juiz bastante conceituado na cidade, e ela vai junto com a amiga passar um fim de semana com a amiga, e nesse fim de semana essa amiga que há pouco tempo tem se divorciado, ela junto com essa amiga ela vai para uma festa. Nessa festa ela conhece um jovem de 23 anos, um jovem muito bonito, e ela se envolve com esse jovem. Ao se envolver com esse jovem, né, então vem todas aquelas cenas picantes de sexo, né, cenas de erotismo, e quando ela acaba essa história aí da festa, a Alma ela volta para o seu costume, né, o seu dia a dia, e o que ela faz? Ela imagina que o que ela fez, né, o que aconteceu com o jovem, ficaria para trás, ali já não teria mais nada com ele, só que a coisa não fica por aí, né? Então, a Alma se envolve com esse rapaz, se apaixona, como ele também se apaixona por ela, só que a trama envolve principalmente o tema da violência de gênero, trata de violência de gênero, envolve a questão do feminicídio, inclusive, e trata também de direito, de questões jurídicas, né? Tanto que acontece uma morte, inclusive uma morte da amiga dela, da Alma, e aí, com essa morte aí, foi suicídio ou não foi, quem foi que fez, então todo mundo aí é envolvido com essa história. E aí a trama passa, inclusive, para a temática do suspense, a temática do direito, e a Alma, como uma professora da universidade, ela é mestre, doutora, trabalha muito com essa temática. Como professora, trabalha muito com essa temática de gênero, da violência de gênero. E de repente ela se vê envolvida numa trama que tem a ver com a questão da violência de gênero também. O filme traz esse fundo interessante, né, essa temática interessante da questão de gênero, da violência de gênero, a violência contra a mulher, mas, na verdade, o ponto forte do filme é o erotismo, tal qual você vai encontrar cenas picantes, como você vai encontrar em filmes como o 365 Dias e os 50 Tons de Cinza. O que é interessante também nesse filme é que ele vai trabalhar com a literatura do fantástico, inclusive cita o Edgar Allan Poe, um dos livros do Edgar Allan Poe, trata com poesias românticas e vai trabalhar também com a psicologia e, de certa forma, também um pouco de filosofia. Até porque o envolvimento que a personagem central se encontra faz com que ela, inclusive, fique confusa sobre como ela vê o mundo, como ela vê as pessoas, como ela vê a sociedade, como ela vê todas as coisas ao seu redor. Ela está envolvida numa trama muito profunda e que ela precisa entender, inclusive, o que fazer.
É interessante pensar que o filme ele tem essa temática do gênero, da violência de gênero, mas infelizmente ela não é explorada, essa questão da violência de gênero. Na verdade, a temática que é inserida da violência de gênero é apenas um pano de fundo para a questão do erotismo no filme. O filme a série, né? A série, inclusive, ela tem episódios de 30 minutos, esses episódios, episódios curtos de 30 minutos, mas a gente percebe que a ideia do filme é trabalhar com temas que atraem as pessoas, né, que atraem o espectador, ao mesmo tempo que ele trata de temas candentes da nossa sociedade, que é a temática da violência, da questão do feminicídio, do padrão da sociedade, da família burguesa. Ele vai trabalhar com isso, embora o foco esteja mais na questão do erotismo. As questões da psicologia que vai envolver o personagem é importante porque com a discussão, com a terapia, na verdade, a terapia da personagem central vai trazer esse personagem para uma reflexão sobre ela no mundo. Assim como o espectador, por exemplo, que vê um episódio desse tipo aí, tende também a ter uma visão, a ter uma certa reflexão sobre os padrões instituídos na sociedade burguesa, na sociedade moderna, os dramas instituídos na sociedade moderna. Por exemplo, a questão da traição, a questão da família e a questão do poder, principalmente, né? Então você tem o tema central aí que vai envolver o erotismo, aí você vai ter o sexo, o poder e os valores da sociedade burguesa. Você vai encontrar nessa série aí, tá? Para quem tem um olhar apenas para a questão do erotismo, para a beleza dos personagens, né, dos atores inclusive, vai achar inclusive uma série picante, com cenas picantes, e vai se envolver muito com essa história aí. Mas a questão não é só essa, muito embora esteja em primeiro plano essa questão do erotismo, mas acho interessante a temática que a cineasta aborda quando vai trazer os dramas da sociedade moderna, esses dramas de uma sociedade burguesa, a confusão que fica na cabeça das pessoas, a necessidade de se acomodar, de se normatizar, de se padronizar, de entrar, de ser aceita pela estrutura social, leva tudo essa questão da sociedade burguesa. E, na verdade, você tem o ser humano que precisa ser livre, de fato, ele não consegue ser livre numa sociedade, inclusive, com padrões machistas, burgueses, como também ele vai dar vazão aos seus instintos, e esses instintos vai chamar a atenção para o formato como a sociedade impõe aos indivíduos, se impõe sobre os indivíduos, que traz inclusive muito mais conflitos do que se possa imaginar. Então, tirando essa questão aí do erotismo, que é bastante forte no filme, acho interessante essa reflexão que essa série nos permite. Que reflexão é essa? Joga com a questão do erotismo, ao mesmo tempo que traz elementos que questionam a estrutura da sociedade burguesa. Pelo menos por um olhar crítico que nos favorece, né, podemos perceber essa questão aí. Portanto, o filme ele é muito interessante do ponto de vista do tema que ele traz. Infelizmente, fica muito forte a questão do erotismo na cabeça das pessoas, né? Que acham, o filme é muito picante porque tem cenas de sexo, isso, aquilo. Então, muita gente é atraído por isso. Mas, para mim, por exemplo, achei muito interessante a possibilidade de refletir sobre os elementos da estrutura social burguesa estabelecida, da estrutura estabelecida na sociedade a partir dos padrões burgueses. E que aí você vai ter o jogo entre a razão e a sensibilidade, né? Podemos pensar isso, né? Razão e a emoção, a razão também e os instintos. Que esses instintos, eles
se impõe na sociedade, muito embora a questão da padronização seja uma coisa muito evidente, né? Então é muito interessante isso. Mas assim, fazendo uma crítica também à série, podemos dizer o seguinte: a diretora trabalha com temas importantes, mas percebe inclusive várias falhas do ponto de vista de percepção da sociedade, muito embora trabalhe com temas como violência de gênero, mas a gente percebe no fundo que isso é muito superficial, na verdade, é muito superficial mesmo, porque o que está em jogo é muito mais a questão do erotismo como suspense da trama e de quem matou quem é culpado, quem é envolvido, todo mundo é envolvido. Então, infelizmente, ele demonstra uma linha muito frágil no que diz respeito a uma discussão sobre os temas que são trabalhados. Por quê? Porque não é preocupação da direção da série trabalhar essa temática, infelizmente, né? Pelo menos não se percebe essa preocupação no sentido mais profundo do termo. Ou seja, o tema do filme, na verdade, não é a questão da violência de gênero. O tema não é exatamente isso, né? É mais a questão de desejo e traição. Elementos muito comuns, inclusive, nos blockbusters, né? Nos filmes, nos grandes filmes de Hollywood, nas grandes séries também. Bom, então, acredito que a série traz pontos importantes para a gente refletir e merece também as críticas como essa que eu acabei de colocar. Achei importante quando trabalha a questão de gênero, mas muito superficial também, não vai trazer elementos assim muito profundos sobre essa questão. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Acesse também o nosso blog, o blog do professor Nunes.wordpress.com. Nesse blog você vai encontrar notícias da atualidade, notícias de política, inclusive análises e também alguns podcasts sobre os temas que são discutidos. Até mais.